Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um webinar da Bysoft, agora da série da Copa do Mundo. Estamos aqui em ritmo de comemoração e festa. Hoje, o nosso webinar é com parceria com a Trimble e vamos falar, então, sobre o uso da IA. Então, como você vai transformar o seu esboço em um golaço de primeira? E nós vamos trazer isso de uma forma muito concisa, de uma forma muito transparente, trazendo um fluxo prático para vocês, falando sobre o fluxo, como vocês se organizarem, para que isso fique mais fácil. Também vou compartilhar esse material aqui no final, depois com todos vocês, e vocês vão entender como modelar, depois qual a importância de organizar cenas, documentar layout, e como usar a IA para acelerar imagens e decisões no dia a dia de vocês. Então, aqui, né, mais uma da série. Lembrando que semana que vem a gente também tem um webinar. O Eliel vai deixar o link para vocês estarem se inscrevendo também no nosso próximo encontro. Então, pessoal, por que esse tema, né, tá tão em alta, né? A gente sabe que todo mundo fala de IA, mas por que importa tanto esse tema? Então, hoje a pressão não é só sobre modelar mais rápido, entregar um resultado ágil, mas também sobre como documentar, apresentar, revisar sem ter um retrabalho e de forma mais consciente, né? Como a gente trazer isso de uma forma organizada para o seu trabalho. Então, hoje o que a gente sabe, né, vê de dor no mercado, é muito tempo perdido, exportação de imagens soltas, necessidade de fazer ajustes de pranchas manuais, ter que refazer cada vista após cada alteração do modelo, e isso é um trabalho que não gera um valor, né? Então, o arquiteto, ele tem que estar com a sua energia, sua criatividade focada naquilo que gera valor. E não, às vezes, ele está fazendo justamente esse trabalho, esse retrabalho, né, de ter que ajustar em vários locais após uma mudança solicitada pelo cliente, ou uma demonstração de um novo conceito ou de uma nova opção. A comunicação também, a gente percebe que ela é frágil, né? O cliente, ele aprova uma imagem bonita, muitas vezes ele compra o projeto pelo visual. Mas a equipe técnica precisa de coerência entre o modelo e o desenho, né? Aquele desenho, aquela imagem, ela precisa ser executável, ela tem que conversar com o seu modelo. E o padrão invisível, né? Que percebemos muitas cenas hoje sem tags, sem templates, o projeto vira uma reinvenção do zero. Então, cada vez que vai iniciar um projeto, não tem um padrão claro, visível, e tem que recriar, né, todas essas informações. Então, isso a gente percebe uma recorrência nos projetos, e a IA, ela está aí justamente para melhorar esse fluxo. Então, a automação real da prancha vem da organização do modelo, mais templates do layout e depois a aplicação de IA. Então, nada substitui uma boa construção do modelo, mas a gente tem alguns processos que podem ajudar isso a ser muito mais organizado. Então, qual que é a base, né, do ecossistema da SketchUp? O Sketch, dentro da Trimble, ele tem um ecossistema como fluxo, ele não é só um software. Então, dentro desse ecossistema, vocês vão ter a modelagem 3D, né, que daí traz o SketchUp como um ambiente central da comunicação e do trabalho. Vocês possuem uma biblioteca, aqui também tem já muita atualização de IA, até dentro da biblioteca, que a gente vai ver. Então, como o 3D Warehouse, que acelera essa composição e a intenção de projeto. Vocês conseguem buscar vários elementos sem precisar modelar, buscar inspirações com imagem, buscar esses modelos já prontos, construídos para, né, agregar dentro do seu projeto. Extensões, então o Warehouse mesmo, ele é uma extensão, e a gente tem extensões específicas também dentro do fluxo de trabalho, e layouts mais IA. Então, como o layout, que traz ali toda a documentação 2D, pode estar conectada com um modelo de IA que gera imagens, né? Então, a imagem ela é gerada a partir do seu layout, do seu modelo,
e não construído talvez numa IA externa, né, só com prompt, você vai construir isso de uma forma muito mais concisa dentro do próprio Sketch. Então, hoje o nosso assunto aqui não é puramente sobre ferramenta, né, vamos falar de fluxo de trabalho e como reduzir esse trabalho desde a ideia do modelo, a geração das imagens, né, da apresentação visual para o cliente e a prancha do modelo de trabalho. O que é a automação que a gente vai trazer? Nada substitui o profissional. Então, é necessário preparar um modelo muito conciso, um modelo muito bem feito, uma documentação consistente, para que você tenha esse fluxo automatizado, vocês tenham esses templates bem feitos. Então, nada substitui um trabalho bem feito do profissional. Mas esse trabalho bem feito do profissional, você pode colocar um motorzinho ali no seu trabalho e ele ser facilmente replicado e já estruturado para os próximos. Então, é um mito que a IA vai montar um layout técnico sozinha, que ela vai criar projetos sozinha. A realidade é que o profissional, ele cria um modelo estruturado e o layout atualiza as pranchas vivas a partir dele. Então, você não precisa estar criando um modelo e depois criando pranchas, depois criando imagens, daí volta para o modelo, você alterou o modelo, tem que sair alterando tudo de novo. Então, isso ficou no passado. A nossa realidade já é essa com o SketchUp. Então, a IA, ela gera variações visuais. Você pode trabalhar a IA para ela trazer uma atmosfera diferente, uma referência arquitetônica, aplicar imagens de apoio. No modelo você vai concentrar toda a geometria, cenas, tags, escala, informação confiável para que você transforme isso também em templates, né? Várias questões relacionadas a tags, escalas, cortes, você transforma para que seja reutilizado em todos os outros projetos e transforme isso lá para o layout. Então, isso você vai transformar em vista, em documentação, em uma apresentação atualizável e replicável, né? Que isso também é muito importante. Qual que seria o fluxo recomendado de trabalho, né? Como que a gente vai chegar nessa prancha viva, né? Que é o layout que a gente está falando, né? Então, desde o briefing. Então, no briefing é muito claro que eu preciso ter o objetivo, a escala que eu vou trabalhar nesse projeto, o que eu tenho de entregável. O modelo, eu preciso ter uma geometria limpa e grupos organizados, para esse modelo não ficar pesado, não ter poluição, porque quanto eu passar para salvar a cena, para fazer IA, para gerar o layout, eu preciso de uma informação verdadeira. Então, eu preciso que isso esteja muito claro para que não tenha ruído, não tenha erros, né? Então, a IA, assim como o layout, sendo tudo que eu tenho tanto de automação quanto de inteligência artificial, ela busca uma fonte de verdade. E é muito importante que essa fonte de verdade esteja única e muito bem construída para que o resultado, né, seja um resultado bom, né, não algo que eu tenha que ter um retrabalho, refazer, ou que não seja confiável. As cenas, então, são as vistas salvas por finalidade. Então, eu vou salvar uma cena de interiores, né? Vou salvar algumas visões de interiores para mostrar para o meu cliente, dos ambientes. Vou mostrar o meu projeto à noite, vou fazer uma cena colocando ele de dia, em diferentes cenários, que é justo para o cliente ter uma visão desse projeto final, da iluminação, do que você aplicou de material, né, de textura nesse projeto. E a IA, ela traz esses estudos visuais através de prompt. Então, você consegue facilmente mudar o ambiente, a atmosfera, os materiais, com alguns prompts que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. E o layout, ele é a prancha e viewports, né, que tudo isso sendo construído, ele é um modelo vivo. E depois, por último, né, a revisão do modelo. Você faz a revisão do modelo, mas você não precisa refazer tudo. Então, você pode voltar, refazer o modelo, né, e esse fluxo, ele ser atualizado. Então, quando a gente está falando lá de brief, é importante saber o que vai ser documentado. Então, ter sempre grupos e componentes, não utilizar ali geometria solta, porque isso pode atrapalhar lá na revisão, tá? Atrapalhar na consistência também de fluxos automatizados. Tag por finalidade. Então, por que às vezes é ruim a gente consumir um template pronto, um template de mercado? Porque muitas vezes você não vai utilizar tudo e vai ter muita informação perdida. Então, quando for realizar
esse tagueamento, fazer o primeiro template, é muito importante você separar aquilo que você vai utilizar. E também separar por uso, por finalidade. Então, separar por etapas. Então, o que é de arquitetura, o que é de mobiliário, o que é cota, estrutura, vegetação, o que eu vou utilizar só para estudo visual e iluminação, de fato, para só gerar imagens. Então, tem muito claro o processo, né? E também o processo de trabalho de vocês. As cenas, então, nomear e ter um padrão para nomeação de cenas, né? Então, você vai chamar, por exemplo, de planta, de corte, fachada, vista do cliente da rua, isometria. Então, você nomear essas cenas e ter muito claro dentro do ambiente, né, do seu modelo, para que sempre você tenha esse fluxo, até para quando você tiver seu prompt, você não tiver que estar mudando. Quando você for colocar um novo projeto dentro do template, isso já está configurado, então é muito importante. Estilos controlados. Então, é importante vocês verificarem sempre linha, sombra, textura, fundo, conforme o objetivo da prancha. Então, não levar nada de mais nem de menos para o objetivo do seu projeto. Escala e câmera. Então, as cenas técnicas, ela precisa de uma câmera paralela e uma escala coerente. Então, não adianta eu estar com uma escala errada, sem estar ajustada, e tentar gerar cenas, imagens, e levar isso esperando um resultado realístico. E materiais leves. E sempre evitem excesso de textura, polígono no arquivo de documentação. Porque o layout é aquele arquivo que é para ser o arquivo técnico. Ele vai gerar as documentações, o arquivo 2D. E use materiais leves. Aquilo que você quer dar mais realismo, quando você vai trabalhar com o layout mais IA, você consegue fazer com alguns prompts para gerar essas cenas e essas imagens para vocês, em vez de, às vezes, supercarregar o arquivo. Então, o layout, ele documenta tudo como o modelo está preparado para entregar, né? Então, tudo que estiver no modelo, ele vai entregar. Por isso que essa construção, essa base, ela tem que estar muito bem preparada, porque ele só vai conseguir entregar aquilo que ele tem de informação. E se ela tiver duplicada, se ela tiver errada, né, o resultado não vai ser conforme o esperado. Quando a gente fala ali de cenas, tags, né, uma cena, quando ela é bem montada, como utilizar bem o viewport do layout, né, para virar uma janela controlada do modelo, como trabalhar essa nomenclatura, né, como ter esse motor da prancha automática muito bem configurado. Então, aqui também está um passo a passo, vocês também vão receber, mas sempre salvar a câmera, estilo, tag. Então, esse é o conjuntinho para cena. Tag, ter muito configurado para você conseguir ligar, desligar informações, camadas, para você conseguir selecionar pelo seu objetivo, para você gerar esse trabalho. Estilo. Então, defina a linguagem técnica, conceitual ou para apresentação, né? Saiba quem é seu público que você vai estar adequando. O viewport no layout, ele chama cena sem redesenhar tudo. Então, eu posso ter o layout, chamar o viewport e abrir a cena, gerar ali um script e eu ter isso pronto, sem eu ter que redesenhar. Então, eu consigo fazer pequenas alterações nesse ambiente de trabalho. Aqui está um exemplo também de nomenclatura, né, para se ter como padrão. Isso também é uma boa prática da ISO 9001, né, que traz as boas práticas de dados. Então, sempre ter um padrão de nomear os projetos, ou de nomear as pranchas, porque isso é muito importante para evitar retrabalho mesmo, para que você se encontre, né, encontre a vista certa, e para a prancha ela atualizar e ser menos manual. Então, se eu tenho claro que essa prancha aqui, né? Esse modelo que eu estou trabalhando, e eu gerei a imagem, e depois eu vou ter que gerar outra cena, vou gerar outros materiais a partir dele. Se eu não mudo o nome, ele sabe que a base dele de referência é aquela. Então, aquilo vira um documento, né? Vira um CPF, um indicador ali do meu arquivo. E ele não se perde entre um monte de informação. Então, falando um pouquinho mais do layout, o valor dele está num vínculo. Então, quando você muda o modelo, a documentação ela é atualizada. E ela atualiza sem você precisar recriar a prancha, sem você precisar cotar novamente o projeto, sem você precisar ter qualquer retrabalho.
Então, modelo bem construído e você utilizando bem o layout, você tem isso de uma forma automatizada, né? Então, trabalhar muito bem os views por cena, ter a escala muito bem atualizada e a atualização sempre sincronizada. Então, é muito importante. Sempre que alterar no SketchUp, atualize a referência no layout e revise impacto, né? Porque a gente sabe que, apesar de ser automatizado, é muito importante o trabalho de revisão. E aqui, então, template de layout, né? O que deve ser feito, né? O que deve estar pronto antes do projeto começar. A gente sabe que um template bem feito, ele vai economizar horas de trabalho. E para que serve o template? O template, ele padroniza decisões repetitivas. Então, pensa, a cada projeto você tem que decidir qual modelo de cota você vai aplicar, qual prancha você vai utilizar, em quais arquivos você vai fazer a exportação, como que você vai usar esses cortes, quais vínculos, fontes, como você vai fazer as legendas, as numerações, fazer tudo isso manual. Então, elimina esse trabalho para vocês. Então, vocês têm a folha e o carimbo, né? Então, tem que ter essas definições aqui para ser aplicadas no template de layout. Então, você já vai ter pronto, em cada projeto que você iniciar, a sua folha e carimbo, né? Então, toda a revisão, responsável pelo cliente, escala, data, todas essas informações. A camada de layout, então, modelo, cota, imagens da IA, onde vai ficar essas imagens que você gerar de cena. Então, você consegue configurar esse ambiente de trabalho. Estilo de chamada, né? Seta, linha de cota. A biblioteca das pranchas, né? Como que você vai organizar a capa, a prancha, o corte, fachada, como vai estar esses detalhes da apresentação do projeto. E configurar a exportação. Então, você vai gerar o PDF para o cliente. Então, aqui nesse PDF você vai ter mais informações que talvez você não vai gerar em outro arquivo. Você vai gerar modelos compartilháveis. Como vai ser essa nomenclatura quando você fizer essa exportação. Então, tudo isso é configurável. E o checklist de revisão. Então, trazendo ali escala, vínculo, fontes, imagem, legenda, numeração, para você sempre revisar. Então, o ponto 6 é uma orientação também o que você revisar após estar gerado. Uma vez que vai ser gerado automático, o que vocês têm que conferir. Mas lembrando que o modelo bem construído, ele já traz isso de uma forma muito, muito bem assertiva. Aqui falar um pouquinho de IA, depois eu vou mostrar também mostrar um vídeo para vocês. Mas a IA, ela gera, porque a gente está falando tanto de layout viewport, né? Lá dentro do viewport, ela tem um modelo de prompts. E isso vai acelerar não o estudo visual, mas claro que ele não substitui a prancha técnica. Então, a informação técnica construída lá no layout, ela tem que estar muito bem construída e robusta. Por isso que é tão importante esse padrão ser construído. Estudo rápido, né? Então, para que eu vou utilizar IA? Então, eu vou utilizar IA para estudo rápido. Eu quero variar um estilo, atmosfera, materialidade. Então, você pode pegar um projeto e fazer testes, em vez de você criar várias versões com diversos tipos de aplicação de textura, de material, você vai ter um projeto e você pode gerar no prompt e pedir para a IA, olha, eu quero que utilize madeira aqui, eu quero que nesse utilize uma cor mais clara, uma cor mais escura, coloque uma textura que tem um pouco de brilho, aqui eu quero usar materiais somente natural, como madeira e vidro, eu quero que tenha luz natural, né, que incida sobre o ambiente, quero esse horário de iluminação. É algo que a gente sabe que leva muito tempo, às vezes, para gerar uma cena, configurando tudo isso de uma forma totalmente manual, tanto no modelo, quanto em ferramentas, né, de renderização. Comunicação, a imagem para o cliente tem que entender a intenção final do render. Né? Então, se você vai estar aplicando ela para um ambiente corporativo, você vai trazer ali o que você vai entregar para esse cliente. Então, você quer mostrar quantas pessoas conseguem estar naquele local, você quer mostrar o fluxo, que ele é otimizado, ou se é um hotel, por exemplo, você quer mostrar como aquele ambiente é agradável, quer mostrar o pôr do sol, o nascer do sol. Então, é muito importante essa visão do que vocês também querem mostrar.
né? Então, o que a IA Render faz? Ela combina o viewport ativa do modelo com o prompt estilo que vocês falarem para criar uma nova imagem, para mudar aquilo que você passar para ela. Mas é muito importante você dar o limite. Então, aqui usa a parte técnica para vocês para decisão. Isso não substitui o desenho executivo e ela também não gera sozinha. Então, vocês dão um limite de, não modifique aqui a estrutura, não altere a volumetria, siga esse padrão, esse conceito. Então, tudo isso vem do profissional. Tá? Interação. Você também pode testar várias ideias sem pausar o fluxo de modelagem. Você está com sua modelagem pronta e você quer testar como algo fica. Então, eu quero adicionar um portão vazado, de vidro, fechado, e ver como fica, por exemplo, uma fachada. E você testa todas essas ideias de forma real, né, em minutos. Comunicação, já falei. Sobre o limite, é muito importante você revisar o material, a proporção, porque alguma coisa pode variar, né? Então, por isso que é importante o modelo estar bem feito, mas é importante sempre vocês terem essa visão de sempre ter a responsabilidade sobre a revisão. E o IA Render, ele requer, né, só a assinatura do SketchUp e conexão à internet, ele utiliza créditos IA. Esses créditos são mensais, em torno ali de uns 100 créditos por mês. E, por exemplo, para gerar uma vista, você gera uma vista, ela te dá 3 opções de imagem, consome, por exemplo, 5 créditos. Então, sem precisar adicionar ou fazer maiores aquisições. Então, essa dá para gerar bastante imagens, trabalhos ali, né, com a assinatura que vocês possuem ali no mais básica mesmo, no dia a dia. Então, o que seria um bom prompt, né, um briefing? Não é escrever muito ou bonito, é você ter muito clara a sua intenção, né, estilo e restrição. Então, o primeiro passo é você definir muito bem o que é. Então, qual é o tipo do seu espaço, qual a etapa do projeto e finalidade dessa imagem que você vai utilizar, para que vai ser utilizado, como que deve aparecer. Então, o que você quer demonstrar, como você quer o material, o clima, a iluminação, qual é a sua referência estética de modelo, de arte, né? Você pode fazer referências com arte, com cultura. Então, isso é o profissional que vai dar essa alma ao projeto. E o que não pode mudar. Então, isso precisa restringir. Então, porque às vezes a gente vê, né, algumas gerações com a IA que fica tão distorcida, tão errada, porque não é dado limite a ela. Então, precisa passar para ela não mudar a escala, não alterar a proporção, geometria, aberturas, ou elementos técnicos, ou material específico que é requisito do cliente. Então, tudo aquilo que você não quer que ela altere, você não diz para ela não fazer isso. Então, ela vai obedecer, nada é subentendido. Por isso que é muito importante esse briefing tá bem feito para você replicá-lo no prompt. Por exemplo, aqui o modelo de prompt, né, ele fala para gerar uma imagem de um lobby, então aqui ele fala para que é. Então, ele é corporativo e contemporâneo. Então, a gente tem o quê? E ele já dá uma restrição, mantenha a volumetria do modelo. Materiais, ele já traz o que ele quer madeira clara, ele quer concreto, ele quer vidro, a iluminação é natural, ele escolhe o período, então é fim de tarde, ele quer realista, ele não quer que altere nenhuma proporção estrutural. Né? Então, ele traz uma estrutura de prompt com objetivo, ambiente, material, iluminação e as restrições bem aplicadas. Para levar o SketchUp do layout, gasta em torno de 8 minutos. Aqui eu vou passar depois para vocês, tá? Então, aqui está um objetivo, como você usar o modelo, como você, onde você monta as cenas, como enviar para o layout, como criar o viewport, né? Só um passo a passo de como vocês estarem seguindo. E um passo a passo também na IA para como gerar a imagem de apoio e aprovação. Então, como você ajustar a câmera, né? Então, abrir o render, qual é o passo a passo para utilizar o prompt, comparar versões e poder levar isso para o layout. Eu vou pegar aqui e vou também ter esse checklist que eu vou passar. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês logo após esse checklist. Então, antes de eu entregar, né, um layout profissional,
tem um checklist que é importante vocês revisarem, como modelo, cena nomeada, template. Então, aqui um resumo de tudo que a gente falou, das cotas, das referências, tags, viewport. A imagem IA está identificada com o estudo visual, né? Então, sempre você nomear, então, aquela imagem foi gerada por IA, ela está identificada como um estudo visual X, e está claro que aquilo não é um render geral do projeto, então, isso é uma boa prática, né? E sempre revisar o PDF ali antes do envio. Aqui eu vou pegar, eu vou compartilhar a minha outra tela com vocês. E só para me mostrar aqui, esse aqui é uma apresentação que a gente fez na Colômbia com o próprio pessoal da Sketch. Eu estou reaproveitando aqui só para demonstrar, eu vou falando para vocês. Aqui ele está gerando pelo Warehouse. Então, 3D Warehouse, você consegue fazer uma busca ali por imagens, muito simples. Você consegue buscar pelo elemento, fazer uma pesquisa, mas você também consegue trazer referências da internet e buscar similares. Então, às vezes, você não vai achar algo que você está buscando direto lá. Aí que vem a inteligência artificial dentro do Warehouse. Então, eu posso buscar, aqui igual ele está mostrando, ele buscou na internet, um modelo de um baú, uma referência da qual ele queria utilizar dentro do projeto, né? Ele buscou ali uma flor. Então, você busca essas referências e você pode levar dentro do Warehouse. Então, ele traz algo já pronto que é similar àquela referência que você colocou, e você consegue ajustar para que fique o mais similar possível também com esse projeto. E aqui, ele está mostrando aqui você traz, você quer, qual é a função? É comparar como esse. Então, você pega uma imagem, você vai lá no Warehouse e fala comparar como esse. E isso você consegue já ter um elemento 3D para utilização, como se fosse uma família, né, um elemento ali pronto. E aqui você consegue aplicar no projeto já para uso. Aí vamos dizer que no seu estudo de briefing você tem algo cultural que você queira inserir nesse projeto. Eu quero uma cadeira inspirada nas cores do México, eu quero inspirada em um arranjo floral, eu quero inspirada em algo mais como o anime, por exemplo, né, do estúdio Ghibli, que é esse modelo aqui. Então, você pode dar referências e ele vai atualizar. E como entra o IA Assistant dentro da extensão do Warehouse? Então, isso aqui vocês podem baixar, ela é sem custo, tá? Vocês vão poder utilizar uma imagem e transformar essa imagem em um elemento editável dentro do próprio SketchUp, com o uso da inteligência artificial nativa do SketchUp. Então, não precisa agora usar vários tipos de IA, vários tipos de ferramenta para que vocês obtenham esse resultado. Aqui ele mostra ali uma imagem, né, e ele consegue gerar um modelo editável e você manipular esse modelo. Então, dá para você fazer isso com cadeira, né? Você vê que ele traz assim, talvez não traz com todos os materiais, ele vem a parte de trabalhar material, ele traz algumas ideias de como você colocar esse local em cenas. E aqui ele está pegando, você pode pegar várias referências para estar trabalhando em materialidade. Então, é um balão, mas eu quero que ele seja metálico. Aqui, para que vocês também podem utilizar o assistente de IA? Para fazer perguntas. Então, esse assistente, ele serve também para ajudar. Você pode fazer perguntas para ele, como eu vou fazer para utilizar um plugin, como eu vou utilizar para identificar elementos não utilizados, como que eu faço para minimizar a minha geometria, eu quero simplificar esse estilo. Ele traz aqui toda uma orientação de como você deve fazer isso na prática. Então, você tem um mini assistente mesmo, um professor ali do lado que pode estar te respondendo dúvidas sobre como você realizar algumas coisas dentro do próprio SketchUp. O IA Render antes chamava Diffusion, né, V2.
serve para vocês terem a imagem, vocês já fazerem algumas renderizações, né? Nesse exemplo aqui, serve um pouco parecido com aqueles assistentes de IA que a gente tem nas câmeras, né? Você circula algo e elimina da imagem, traz para a imagem. Você pode pegar também um ambiente natural ali da Sketch e aplicar materiais, como no caso desse quarto, dessa sala. Então, você clica no assistente de IA e você gera opções de imagem. Então, aqui ela traz opções. Você colocou um sofá, uma imagem, você falou que cria flores, cria plantas, né? No caso aqui desse prompt. E ele gera para você ali esse ambiente pronto, sem você precisar estar procurando elemento por elemento e adicionando um a um no seu projeto. E você consegue ajustar aqui realismo, textura. Então, aqui você, por exemplo, colocou um bloco, né? Peguei esse bloco e com a IA eu vou aplicar a materialidade, a parte da textura do material. Então, aqui eu coloquei uma imagem simples, e a IA vai entender já o tipo de material, a sombra. Então, pode ver aqui que ela traz um ponto de luz, ela entendeu que isso aqui é um azulejo, e para gerar essa textura automática. Então, isso também é muito legal, você não precisa ficar dependente das texturas que tem prontas ou que já está para consumir, você pode criar sua textura, pegar isso sobre materiais públicos, lançamento de internet, você cria o seu material, você cria a sua própria textura dentro desse ambiente. E essa geração de texturas pode usar para várias coisas. Você pode aplicar desde um quadro, um tapete e qualquer outro elemento dentro do projeto. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cabana. Aqui foi feito um prompt, né? O prompt era para gerar essa cabana numa floresta, numa área verde. E como que ele fez o prompt? Pediu de uma forma muito simples, né? Por favor, eu quero gerar aqui um prompt, e ele pede para a própria assistente de IA. Então, você usa duas IA dentro do próprio SketchUp. Uma assistente, onde você pode pedir para ela te ajudar, por exemplo, a gerar um prompt melhor, tirar dúvidas ou gerar um prompt. Então, ela mesma criou um prompt mais bem descrito e delimitado para que isso fosse aplicado depois lá nos modelos de cenas que a gente vai ver agora. Então, depois ele cola aqui. E na renderização com IA, ele cola aqui o prompt que foi feito com o seu assistente. E aqui vai gerar, né, essa imagem. Então, aqui ele gera a imagem, traz algumas opções de troca. Então, você pode escolher se quer uma luz de dia, né? Se ele tivesse colocado também o tipo de iluminação, já traria. Então, são configurações que pode fazer. Você pode copiar esse link e mandar para alguém visitar o projeto com você sem custo pelo Trimble Connect. A pessoa que só visita, ela não tem custo, ela não precisa ter uma licença só para visitar esse projeto com vocês. Então, é uma forma muito legal de apresentar para o cliente de uma forma interativa os seus projetos, utilizando o Trimble Connect. O Trimble Connect já vem em todas as assinaturas de SketchUp também, assim como o assistente de IA. Então, está disponível para vocês utilizarem e abusarem. Então, aqui você pode borrar, igual o iPhone, e tirar uma imagem. Você pode vir aqui, por exemplo, vou colocar uma caixa de correio. Então, só pintou e escreveu, quero adicionar uma caixa de correio. Claro que se colocar com mais referências, ela fica, né? Mas aqui tem, só com caixa de correio, gerou uma caixinha de correio. Então, são alguns exemplos de aplicação que podem ser feitos com a utilização da inteligência artificial dentro do SketchUp. Aqui, voltando só para a nossa apresentação. Mais uns minutinhos. Acho que o Eliel tem que aprovar para aparecer para todo mundo aí, Eliel. Deixa eu ver se já vai aparecer. Não tá aparecendo, né? Ainda não? Ainda não. Acho que agora vai aparecer. Não? Então eu vou compartilhar a tela mesmo. Tem vez que não vai. Agora foi. Agora foi. Isso. Então,
para a gente chegar nessa automação, a gente precisa ter organização. Então, tenha organizado pasta padrão, onde vocês vão ter todos os templates, carimbos, imagens. Organize isso dentro do ambiente Trimble Connect de vocês. Tem uma biblioteca interna, né? Componentes aprovados. Quais símbolos podem ser utilizados no projeto? Quais são as legendas? Qual é o estilo da minha empresa? O meu estilo como profissional. Tem a nomeação única para cena, prancha, revisão, arquivo, porque isso facilita todo o fluxo de trabalho. Então, não mude, né, um padrão. Sempre siga um padrão de trabalho. Responsável técnico, sempre tenha essa responsabilidade, essa pessoa que vai conferir essas revisões, se está coerente com o modelo, que confere a automação, se ela funcionou, e faça um uso consciente da IA. Então, registra quando a imagem é um estudo visual e não um desenho executivo. Por exemplo, essa imagem foi gerada por IA Trimble. Né? Então, é uma imagem para estudo, para apresentação, para validação de layout. Tenham isso muito em vista, aquilo que é uma renderização profissional executiva, que foi feito do projeto, e aquilo que vocês geraram para estudo. Sempre tenha rotinas de treinamento para a equipe estar repetindo o fluxo, para a equipe estar falando a mesma língua de vocês, estarem sempre muito bem alinhada no mesmo fluxo de trabalho. E aqui a gente entra muito no posicionamento da Bysoft, né? Que não é apenas um comércio, uma venda. Vocês podem contar com a Bysoft para apoiar tanto no licenciamento, quanto no treinamento, na implantação de templates, de boas práticas. Então, a Bysoft apoia a jornada do início ao fim. Né? Até por isso a gente traz essa série de webinar para estar sempre apoiando vocês com assuntos que vocês mesmos às vezes trazem para a gente de dúvida, de conhecimentos. Eu vi que já me perguntaram algumas coisas no chat, então até trouxe aqui as versões mais perguntadas. Então, para que serve cada uma? Então, a Pro, a gente traz fluxo profissional com Sketch. Ele funciona no desktop, né? Então, é uma versão profissional. Vocês já possuem um layout para documentação, para esse tipo de trabalho, ela já possui IA. A gente tem o SketchUp Studio e ela inclui V-Ray para renderização. O Studio, ele também traz toda essa parte do fluxo de trabalho. Se você quer trabalhar, por exemplo, com uma pessoa que trabalha em outra plataforma, por exemplo, trabalha em Revit, você consegue ter essa bidirecionalidade entre projetos, essa interação. E a Render, vi até a pergunta aqui, mas já respondendo no próximo, sim, a IA está disponível em todas as assinaturas, então tanto na Pro, quanto na Studio, quanto nas intermediárias, a gente tem ali a Advanced, que tem o que a Studio tem, porém não tem o V-Ray, que é uma ferramenta também muito legal para render, ela está e consome créditos, aí os créditos ali, né, eles variam, tem como fazer algumas aquisições à parte também, conforme a assinatura, e consome para essas utilizações de gerar algum modelo e gerar algumas imagens. O 3D Warehouse está também disponível desde ali da Pro, né, até a Studio, nas assinaturas. Então, uma biblioteca com modelo para acelerar e para vocês que também já tem a embutida nela, sem utilização de crédito ele mesmo, né, ela mesma traz essa inteligência de busca de materiais. A extensão do Warehouse, que vocês podem utilizar ela sem custo, também é uma extensão que você instala, mas é sem fluxo, aonde você amplia esse fluxo de trabalho com o SketchUp. E sempre, né, e sempre utilizar esse fluxo de trabalho de uma forma muito, muito consciente. E agora eu já fui falando algumas perguntas que saíram ali do nosso chat que eu fui vendo pelo resumo. Mas eu gostaria de deixar também uma mensagem, antes de abrir aqui, vou convidar também a Thay, que daí ela vai me ajudar aqui nas perguntas, a Thay é arquiteta, ela tá um pouquinho doentinha, tá um pouquinho com a voz ruim, então eu auxiliei aqui hoje também apresentando, mas ela vai me apoiar aqui nas perguntas mais focadas em arquitetos, que daí ela vai poder me ajudar melhor. Mas se você quer, pessoal, evoluir o time de engenharia mais rápido, não comece direto pela IA.
comece pelo template, comece pelo padrão do projeto, pelo padrão do modelo, pelo padrão do fluxo de trabalho da sua empresa, e depois a IA ela entra como um acelerador, mas um acelerador daquilo que já está aprovado, aquilo que está validado, para vocês terem uma comunicação e um material entregáveis de forma consciente, né, e confiáveis. E qualquer dúvida, a Bysolve sempre está disponível. E agora vamos começar, então, com as perguntas, e que eu e a Thay estaremos aqui para responder. Boa tarde, Eva. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, Thay. Tudo bem? Tudo certo. Eu achei muito bem colocado aqui a apresentação, tá, Eva? Eu acho que é um ponto extremamente importante a gente não só saber que existe a IA como ferramenta de trabalho, mas saber como utilizar, né? A gente sabe que ela consome ali alguns créditos, a gente sabe que a gente precisa ter um fluxo de trabalho bacana para ter resultados bacanas também junto com a IA, né? Não ficar nesse processo onde ela não entrega totalmente o esperado. Então, eu vou usar essa deixa para responder aqui uma pergunta do André, que foi: a IA cria render totalmente da cabeça dela, ou eu consigo controlar as cores, os materiais exatos que eu combinei com o meu cliente? Bom, André, isso vai depender muito da riqueza de informação do seu modelo ali dentro do SketchUp. Quanto mais detalhado, quanto mais trabalhado aquele modelo como base, né, materiais, estilos, categorias que a gente tem ali dentro do SketchUp, é, essas padronizações que a Eva levantou ali também. Então, quanto mais configurado, mais detalhado você vai conseguir ter esse projeto, né? Se a renderização, por exemplo, e mais fiel ela vai estar de acordo com o que você combinou ali com o cliente, né? Então, ela vai fazer esse mapeamento e você consegue chegar a um resultado extremamente fiel. Tudo vai depender também da qualidade do seu fluxo de trabalho ali. E também dos prompts, né? Quando a gente for gerar Sim, aqueles prompts só para gerar imagem, é muito importante você falar o material que você quer, o material que você não quer, e falar para ela não, que a gente brinca, não alucinar. Falar, olha, não sai não sai do script, siga bem a volumetria, não mude meu projeto, eu quero que você só trabalhe textura e utilize esse tipo. Então, igual naqueles exemplos de prompt, né, que a gente vai mandar aqui também, mas tenha muito claro o que é, para quem que é o cliente, tipo de material, o que pode mexer, o que não pode mexer. Quanto mais você descrever, mais ela vai acertar sim. na imagem. E quando você fala de render no projeto inteiro, é igual a Thay falou, né? Ele não consegue, tem que ter a base muito bem construída no seu modelo. Que daí isso já é uma consequência do modelo bem construído, né? Gerar aquilo que já está aplicado no modelo do projeto. Sim, essa questão do prompt, a estrutura que você vai colocar ali no prompt, né, ela influencia muito. Eu recomendo sempre que ela seja muito simples, mas muito clara. Então, coloca ali tudo que você quer, o briefing certinho que você teve com o seu cliente, com certeza o resultado vai ser muito próximo. Perfeito. André, para adquirir uma assinatura, eu vi ali que a Sil respondeu, né? A gente tem o WhatsApp ali de atendimento, é só mandar uma mensagem, a gente vai encontrar a melhor solução para você, para o seu negócio. E para todos vocês, é só mandar um oi. Ali eu acho que eu já respondi também das versões que incluem IA, né? Então, todas as assinaturas que vocês adquirirem aqui conosco, ele inclui IA. Então, isso é importante. Hoje, mais cedo a gente até estava numa reunião, né, tá? É uma mensagem do nosso próprio CEO que a IA ela é como a energia elétrica. Daqui a uns dias as pessoas não vão perguntar se o software vai vir com IA. É natural que ele venha. Mas hoje ainda não está assim, mas isso é o futuro. E a gente
tanto a Bysoft, né, quanto as soluções de ponta que trabalhamos já estão no futuro. Então, hoje as soluções vêm com IA, a Bysoft trabalha com IA, e como a gente falou, de uma forma muito consciente, né, para que não seja mágica, você não entregue para uma máquina, uma inteligência, o seu negócio, a inteligência, o prompt, o modelo bem construído vem do profissional e ela agiliza aquilo que é retrabalho, aquilo que você está na sua cabeça, mas você gastaria horas configurando numa ferramenta para gerar luz, sombra, imagem como você gostaria. Então, a IA está para facilitar o dia a dia mesmo dos profissionais. Temos mais perguntas? Tá, e você gostaria de fazer mais algum comentário? Olha, Eva, eu acho que ficou muito claro aqui o processo, né, que vai otimizar o nosso fluxo de trabalho aqui. E eu acredito que para esse processo, né, os principais pontos aqui foram levantados. Eu acho que a gente tem que explorar mesmo tudo que o produto acaba trazendo para a gente, né? Muitas vezes a gente tem a licença, a gente quer a licença, mas não sabe tudo o que é possível fazer dentro da ferramenta. Então, isso trouxe uma visibilidade bem bacana e espero que vocês tenham aproveitado bastante, pessoal. Muito obrigada, Thay. Obrigada, pessoal. E qualquer dúvida, chame a gente, chame a Thay para falar também ali sobre o processo. A gente marca uma reunião para ela entender o processo de vocês de trabalho. A Silvina deixou ali o telefone também. Entrem em contato para qualquer necessidade. Contem com a Bysoft. A gente está aqui para entender desde da sua necessidade, do seu desafio, do seu negócio, para transformar isso em soluções juntos. Então, conte com a Bysoft. E muito obrigada e participem da série. O Eliel deve enviar para vocês mais convites da nossa série de webinars. Temos também mais webinar relacionado a SketchUp e Layout para vocês conhecerem ainda mais e aproveitem esses conteúdos e todo esse apoio que vocês têm por ser clientes e parceiros Bysoft. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eva. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo dia.